No vídeo de hoje eu trago verdades difíceis de engolir e que afetam as mulheres principalmente de forma muito específica. Vamos entender então como a Matrix utiliza do feminino e da juventude como forma de controle social e como você, homem ou mulher, pode e deve se desprogramar desses padrões doentios se você quiser ter uma vida de real contentamento consigo mesmo, antes e depois dos 40. Então, vamos embora. Pessoal, vamos lá, eu tomei a substância, estou aqui, muito maravilhosa no meu corpinho de 29 e muito tranquila durante esses 7 dias porque tranquei o meu corpo de 39, velho, decrépito e condenado pela sociedade no meu banheiro, né? Estou aqui maravilhosa, jovenzinha, para trabalhar com vocês esse conteúdo. Estou muito empolgada, estou muito animada. Se você não tá pegando a referência, basta olhar nos comentários que com certeza tem alguém que te explicou, tá bom? Eu não vou contextualizar o cosplay. Eu apenas coloco aqui para você valorize o cosplay, tá bom? Valorize o body de lycra rosa, valorize esse trabalho de make e esse mega hair. Então, vamos ao que interessa. Esse vídeo tá dividido em 3 momentos super importantes, onde um está conectado com o outro, né? Com o objetivo de entender como que nós somos programados, como que entra essa lavagem cerebral feita para que a gente nunca veja a nossa beleza, né? Tanto homens quanto mulheres, como eu falei na introdução, afeta mais as mulheres por um motivo, nós vamos entender. Então, um momento tá conectado com o outro, né? Então, se você sofre constantes crises estéticas, fique até o final desse vídeo, principalmente se você for mulher, porque você vai se beneficiar muito. Então, nós vamos começar com um dado biológico. Guarde essa informação, guarde esse dado. A espécie humana é uma das pouquíssimas espécies, você pode contar na palma das mãos. Se não me engano, a outra espécie é de baleias orcas X lá, né? Então tem as baleias orcas e tem mais umas outras espéciezinhas e tem os seres humanos. É uma das poucas espécies nas quais a fêmea, a mulher, depois da fase reprodutiva, ou seja, depois da menopausa, né? Ela vive gerações e gerações e gerações, podendo se tornar avó, bisavó, e em alguns casos você tem a sua tataravó. Pouquíssimas espécies. No entanto, a fase reprodutiva da mulher acaba geralmente ali nos 40, né? 45. Então é claro que tem mulheres que vão entrar na menopausa nos seus 30 ainda. 38, tem mulheres também que só depois dos 50, mas a gente entende, existem largos estudos que mostram, né, isso é do conhecimento geral, de que geralmente a fase da menopausa da mulher vem ali na meia-idade, ali nos 45, certo? Já o homem entra na andropausa ou na idade onde acaba a sua fase reprodutiva a partir dos 60, mais ou menos, tem as suas variáveis e exceções. E aí, a gente começa a entender o seguinte, que quando a gente vê uma foto de uma mulher nos 40, né, e uma foto de um homem nos 40, os comentários sobre os corpos, eles são muito desiguais. Isso não sou eu que estou falando, isso é visto por aí. E desiguais em que sentido? Você tem uma mulher com cabelos brancos aqui, você tem um homem com cabelos brancos aqui. O homem é sexy, né, com cabelos brancos. A mulher com cabelos brancos é desleixada. Então você tem um homem com ruguinhas aqui, nossa, que homem maduro. Você tem uma mulher com ruguinhas aqui, nessa fase aí dos 45, vamos pegar assim, nossa, que mulher desleixada, não se cuida. E isso vale para outras características do corpo. Então, a gente entende o seguinte, uma sociedade que só enxerga a beleza como característica para atração e procriação, vai ter esse tipo de resposta. Nós vamos entender a lógica da Matrix e como sair dela. Afinal de contas, nós não podemos negar esse mundo, nós temos que estar nesse mundo
mas sem ser desse mundo, sem nos confundirmos com isso. Então você percebe que existe uma lógica. Nos comentários do Instagram, por exemplo, você consegue observar isso, né? Teve um comentário que viralizou, ficou muito famoso, muito conhecido, que é de um cara, né, fisicamente desprovido de atributos de atração, e esse cara tinha comentado na foto da Margot Robbie, né, que estava fazendo a campanha do filme Barbie, falando assim: homens, não casem, a beleza da mulher acaba nos 35, né? E é muito interessante, porque é isso, a Matrix, ela se vale de elementos biológicos tidos como naturais para exercer controle. Vamos entender tudo isso, vamos voltar no que a gente estava colocando. Gente, um pensamento encaixa no outro, tá? Observe o seguinte: se a beleza, se a atração serve para a procriação, se a função da beleza é atrair para procriar, faz um sentido na Matrix. Porque se a mulher sai da fase de procriação ali nos 45, começa a sair dessa fase, ela não é mais bela. O homem é aos 60, mais ou menos, né? Então, você consegue ver esse reflexo social. E aí você pode até pensar, poxa, a Bárbara é mesmo, né? E é injusto. A mulher realmente ela perde a beleza. Não. A mulher sai da fase reprodutiva mais cedo que o homem. A beleza está na função do indivíduo. Observe o seguinte: algo que tem função é belo, pode ser visto como belo. Algo desprovido de função, você não atribui significado. A beleza é sempre carregada de significado. A Matrix enxerga, entre muitas aspas, na verdade ela não enxerga, mas ela se apropria desse contexto biológico, né? Mas podemos falar assim para não ficar muito confuso o vídeo. A Matrix enxerga ou ela mostra a beleza como a fase reprodutiva. Por quê? Porque é útil que uma mulher, e guarde essa frase, quando jovem, nunca descubra que é bela e depois dos 40 sinta que perdeu a beleza. Olha essa frase, eu vou repetir para você. É útil para a Matrix que a mulher jovem nunca descubra que é bela e depois dos 40 ache que perdeu toda a beleza. E eu e você conhecemos mulheres que são assim. Eu vou dar vários exemplos, não vai ficar filosófico, subjetivo, abstrato, tá? A gente vai vir de forma didática, como sempre, mas o início do vídeo a gente tem que ter contexto, a gente tem que contextualizar. Então a Matrix se apropria de que a beleza é um atributo biológico de atração para acasalamento e procriação, né? A natureza é assim, Bárbara, né? A fêmea se atrai pelo macho, o macho atrai pela fêmea, e para ter o acasalamento e tudo mais. Opa, qual é o primeiro dado desse vídeo aqui? Poucas espécies podem ser contadas na palma de uma mão, são poucas as espécies em que a fêmea sobrevive gerações e gerações. Não seria da natureza, não seria natural se a única função do ser humano fosse procriar, que a mulher vivesse depois da procriação. E até mesmo o homem, gente. Tem muitas espécies de animais onde o macho morre depois do acasalamento. Não é o que acontece com os seres humanos. Não é o que acontece com as fêmeas, né? As mulheres, né? E então a gente pode entender que a função de uma mulher vai para muito além da procriação. Bárbara, isso é óbvio. Ah, é? Não é o que a Matrix coloca. Você vê que enquanto uma mulher está grávida, nossa, grávida. Depois que ganhou o bebê, por que você ainda está com essa barriga? Já passou 3 meses, por que você está com a barriguinha inchada? Ai, nossa, você está muito desleixada. Depois que teve filho, parou de tingir o cabelo, parou de se cuidar. São N relatos de mulheres que colocam que quando estavam grávidas eram tratadas assim. E quando já deram à luz foram tratadas
da pior forma possível, né? Então, vamos entender, gente, que a Matrix, ela não está falando do que é realmente natural e biológico. Ela vai se apropriar de partes. É como alguém quer te convencer de uma ideia, programar você de uma ideia, e ela não vai falar do todo. Ela vai pegar uma parte daquilo ali e vai colocar para você, né? Ah, mas o natural é que a função da mulher é engravidar. A mulher nasceu para engravidar. E aí você vê a quantidade de preconceitos também que vão se derivar disso. Porque um casal do mesmo gênero, que é formado por pessoas do mesmo gênero, eles não têm função. A função do ser humano é procriação. Por quê? Que a fêmea, na espécie humana, dura gerações e gerações, né? E além de pessoas que têm a união do mesmo gênero serem descartadas porque não tem função, porque a função é a procriação, da mesma forma, uma mulher que não quer ter filhos também é execrada, ela não tem função. Então é claro que você pode ser uma pessoa que fala assim, Bárbara, isso não me pega. Que legal, então talvez esse vídeo não seja para você? Eu tô falando para as pessoas que já observaram isso e como isso pega, principalmente a pressão estética, que é uma das coisas que motivou esse filme, A Substância, né? Eu Estou Aqui de Sue, que é a versão mais nova da Lizzie, onde ela se transforma nessa versão de 20 e alguns anos, jovem, desejável. Já já a gente vai falar do filme. Para a gente entender, gente, de verdade, a fundo, não é blá blá blá, não é reprogramação, não é fazer uma lavagem cerebral positivinha em você e ficar levando choque de realidade na vida, né? É para realmente entender como que a gente está programado, a gente precisa compreender qual é a justificativa social, biológica, psíquica, emocional da Matrix. Né? Qual é a tese de mestrado, de doutorado, qual é o TCC, a monografia, o trabalho de apresentação de curso que a Matrix está se baseando para te programar. Porque senão você tenta acordar e falar, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu tenho autoestima. E aí você faz os seus 30, 40, 50 e se essa programação nunca te pegar, parabéns! Mas é muito difícil, porque a programação está no olhar que você recebe das pessoas. A forma como você é tratada muda, né? Conforme a sua idade, conforme a sua aparência. E para você não deixar isso pegar em você, não basta você entender que é uma lavagem cerebral, que é um controle, que a Matrix ganha com isso, mas é entender a justificativa que ela está usando. Porque se inconscientemente você concorda, você mantém a mesma justificativa, se lá no fundo você também acredita que a função da mulher é a procriação, ou que a função do ser humano é a procriação, você está dizendo que ela só é bela na sua idade reprodutiva. Entende? Então aqui a gente vai a fundo, simplificando, esclarecendo, né, elucidando as questões de forma que parece assim, nossa, é mesmo, por que eu nunca pensei nisso? Nossa, esse é um pensamento tão fácil de chegar nele. Mas raramente a gente chega na raiz dos programas. Então entenda que o que é belo, e aí a gente vai falar de um Aristóteles, né, até mesmo de um Sócrates que vai na raiz da beleza, na raiz das virtudes, né? O que é belo é o que tem função. Porque para a filosofia, o que é belo é o que tem significado. Tanto que quando você conhece uma pessoa e ela não tem significado para você porque você está conhecendo, você fala, atraente no modelo. Essa pessoa tem um padrão de beleza, tá? Mas eu não sei quem tá ali. Ou então você fala, não é atraente. Mas aí você vai conhecendo quem tá ali. E você vê quem traz significado para sua vida, quem significa, se torna belo. Então, a função da mulher, do homem, vai muito além da menopausa, da andropausa, da idade reprodutiva, gente. A beleza, ela não está na programação biológica de ser um ser fértil. Porque se assim fosse, seríamos animais, como todos os outros animais. E somente animais. Mas nós somos seres animais, ou seja, biológicos e físicos,
Também somos seres mentais, raciocinamos, criamos abstrações, elucubrações, né? Desvendamos fórmulas de pensamento. Somos também seres emocionais, sentimos profundamente as emoções, os sentimentos, tudo isso passa por nós e somos seres espirituais. A espiritualidade, para a filosofia, não tem nada a ver com a religião. A palavra religião vem de religare. Então, se você faz essa religação, essa reconexão. Mas o que é a espiritualidade na filosofia? Atribuição de significado. Então, por isso que Sócrates falava, você acha que essa é uma mulher bela? O que é beleza? Você tem que saber o que é beleza. A Matrix não sabe o que é beleza, né? Ela não sabe. E ela não quer que você saiba. Então, a gente entende que existe esse controle por N motivos. Um deles é a venda. Eu me lembro muito bem que nos meus 20 anos não tinha 17, tá, gente? Que eu comecei assim, 17, 18. Não tinha essa internet desse jeito que é agora. A internet tinha chegado lá em casa, eu tinha 17, mas era aquele computador cabeção, que demorava horas para discar, aquele negócio que vocês sabem, né? Então não era desse jeito. E eu vivia o que essas meninas vivem no TikTok hoje, eu vivia com as revistinhas de banca. Eu era aficionada, eu comprava Boa Forma, eu gostava muito da Woman's Health, né? Essas revistas da barriga chapada, da dieta, do mês, e eu comia um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, eu já era magra, mas eu não podia ter uma gordurinha, então eu já tinha esse aficionamento com a beleza, E é muito interessante porque eu era muito bonita, e eu não sabia que eu era bonita, né? Porque eu não recebia um tratamento amoroso das pessoas. Quando você não recebe um tratamento amoroso, um tratamento digno, respeitoso, a sensação que você tem é que você não tem valor. E o valor está muito atribuído à beleza. Então, ao mesmo tempo que eu não recebia um tratamento digno, eu recebia um tratamento de, e essa espinha aí? Você engordou? Você emagreceu? E esse cabelo? Não gostou? O que é isso? Né? Então, toda essa coisa que eu tinha que estar perfeita, Então, dentro de mim ficou aquela coisa, se eu estiver perfeita, eu vou ser amada. Se eu estiver perfeita, eu vou ser amada, né? A gente tem até aquela personagem, não vou lembrar, da Maddie, né? Aquele personagem de Euphoria, que a menina faz aquela rotina de hair care, de skin care, e ela é carente, ela é muito linda, muito gostosa, muito maravilhosa, mas ela não se sente amada, ela queria se sentir amada, né? E ela tem essa coisa com a aparência, ela fica passando aquele rolinho na cara. Eu não assisti a série, mas eu vi alguns trechos que já deu pra entender. E é uma pessoa que se sujeitava a N coisas para receber o amor, e ela achava que ela ia ter o amor pela beleza. Então lá ia eu comprar aquelas revistas de mulher perfeita, sendo que eu já era. Dentro dos meus armários, assim, isso foi dos 16, se não me engano, 16 para 17, até uns 22, 23, né? Dentro do meu armário, eu tinha as capas de revista, eu lembro que eu tinha a capa da Aline Moraes, eu tinha várias capas de mulher maravilhosa, mulher sempre modelo, bem naquele estilo Victoria's Secret, né, das antigas, a mulher magérrima com cabelão de ondas, então eu tinha várias capas de revistas femininas, porque eu olhava e eu falava, eu quero ser assim. Gente, eu já tava belíssima, 23 anos, os peitos aqui, colágeno, tudo, né, cabelo cheio, tudo, mas eu não me via assim. E você vê hoje meninas assim, na casa dos seus 20, perfeitas, tudo ali maravilhoso, tudo ali acontecendo na flor da idade, mas eu tenho que fazer essa dieta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, andando com a cabeça baixa, não sabem que realmente são bonitas. Isso vem muito desse tratamento de desvalor e dessa pressão. Então, essa fase da lavagem cerebral para a menina que está se tornando uma mulher, da jovem mulher, nunca saber que é bonita. Ela não sabe. E aí, é muito cruel. Por quê? Porque ela vai passando por essa fase dos 40, onde a menopausa vai começar a acontecer. E aí, quando começa a acontecer essas mudanças, que são mudanças biológicas mais potentes, mais fortes mesmo, a pessoa sente mudanças físicas, né? Mais fortes no corpo, ela começa a olhar. Eu não tô falando que é todo mundo, gente. Eu tô trazendo um cenário. É o contexto do vídeo. Ela vai começar a olhar as fotos de quando ela tinha 19, 20 anos.
Eu conheci muitas e muitas pessoas, assim, principalmente mulheres da família. Sempre tirava uma fotinha preto e branco, sempre tirava e falava, olha como eu era linda, olha como eu era linda. Mas não é numa nostalgia bonita de mostrar a foto alegre. É triste. É assim, hoje em dia eu nem posso me olhar no espelho. Hoje em dia eu virei essa bruxa velha, mas olha, é falando muito, muito mal de si. E aí é interessante porque essas mesmas mulheres que estão olhando essa foto preto e branco, né, lá dos seus anos 50, 60, 70 e falando, olha como eu era linda, me contavam casos de eu quando eu era muito nova, eu vivia com uma cinta apertando minha barriga, eu vivia passando bronzeador esturricando no sol para ficar bonita, então eu não me sentia bonita. Você entende o que eu estou te colocando? Se você é mulher, a maioria das mulheres vai entender. Ué, peraí, você não tá olhando uma foto antiga dos seus 20 e falando como você era lindo? Mas pergunta pra essa mulher de 20 se ela se sentia linda. Eu não vou expor ninguém que eu conheço aqui, gente. Por isso que eu não vou trazer detalhes. Mas eu sei de cada detalhe do que essas mulheres falam e falavam, tá? De pessoas muito velhinhas, de pessoas de meia idade, eu presenciei. Como diz a Tainara, eu fui, eu tava, né? Porque eu não quero expor ninguém, tá? Mas é sempre isso. Sempre olhando uma foto de antigamente e falando como era linda, porque foi programada para ver que a beleza está apenas na fase reprodutiva do indivíduo, né? Só que naquela época que ela tinha os seus 20 anos, ela não se achava bonita, porque ela era programada para consumir um monte de coisa que diz para ela que ela vai ser amada, ou que ela vai ter o namoro, o casamento, ou que ela vai ter, seja lá, o sucesso, se ela for como aquela mulher que tem o padrão de beleza inalcançável. Então é feito para você não saber que é bela agora e achar que perdeu depois. Como que vai fazer? Um outro exemplo, além desses aqui, da pessoa olhar a foto e da pessoa buscar um monte de tratamento de beleza na juventude que nem precisa, são as trends. Observe o nome das trends femininas. Não são trends que falam woman, não sei o que lá. As trends, elas são internacionais, por isso que, né, eu vou colocar em inglês porque elas são internacionais, elas vêm de fora, né? Não é, não sei o que lá, woman, não sei o que lá. Não, é girl. É strawberry girl, não sei o que lá, girl. Essas trends que vêm de fora. É sempre infantilizando. Porque a mulher mesmo não é bela. É só a menina. É só na casa dos 20. É só amassando o rosto aqui em cima, ó, os peitos aqui, que é bonito. Então tem a strawberry girl, tem a lucky girl syndrome. É tudo girl, não sei o que lá, girl. Que são as tendências. Seja clean girl, messy girl. Por que não é clean woman? Não é. Ai, Bárbara, isso é um detalhe muito bobo. Não é um detalhe bobo. Não é. Você não vê as tendências de corte de cabelo masculino, assim, falando, não sei o que lá, boy. Né? Porque o homem vai olhar e falar, eu não quero ser um menino. Eu quero ser um homem, eu sou um homem, eu sou um menino. Não vende. Pro homem não vende. Mas pra mulher vende. A fase reprodutiva passou ou está passando, então acabou, né? Porque a tendência são para as girls. Já dei esse exemplo aqui. Tem um filme que eu esqueci o nome, que ele é bem água de chuchu, né? Mas eu vou colocar aqui, que é um filme da Anne Hathaway, com um menino lá. E nesse filme ela faz uma mulher de 40 anos, né? E ela se apaixona por um menino de 25 e toda a problemática que isso traz, yara, yara, yara. Mas qual é a tônica desse filme? Por que eu tô mencionando nele aqui como um problema? É a representação da mulher de 40 anos. Nesse filme, Anne Hathaway, ela vai acampar sozinha. Ela tá sempre lendo um livro, meio melancólica, meio blasé. Observe essa personagem da Anne Hathaway, gente. É revoltante, né? Eu não tenho muita ira quando eu vejo esses padrões, porque eu sei que a Matrix é assim. Eu tô sabendo, né? Desprogramadora sabe, é a minha função saber. Então eu não fico emputecida mais, não. Mas eu olho e falo, tá. É aquele estereótipo da mulher dos 40. Sendo, gente, que quando você chega nos 40, você tá livre de um monte de coisa que você achava, porque você tem a oportunidade
de realmente tocar um F para o que vão pensar, de viver a sua vida mais livre, mais alegre, da forma que te faz feliz. E quando você tem uns 20, o mundo é um lugar assustador, você quer se pertencer, mas não é assim que é representada a mulher de 40 anos ali. Então tem toda essa questão, mas se fosse apenas uma crítica social, o filme poderia ter sido uma crítica interessante, ou poderia ter sido um filme pastelão, seja o que for. Mas, na verdade, ele não ficou entre uma coisa nem outra. Ele é um filme xoxo. É um romance que não é um romance. Você nem torce pelos personagens. É qualquer coisa. Por quê? Porque é estereotipado essa mulher dos 40 como uma mulher que vai olhar para as menininhas e vai se sentir mal. Tanto que tem uma cena com a Anna Hathaway, e que é uma deusa, ela é maravilhosa, ela é belíssima, e ela tem cara de menininha também, Anna Hathaway, né? Ela não tem cara de mulherão, ainda tem isso. Ela chega na piscina e tem 3 meninas assim na casa dos 20, mas ela tem 40, né? E aí ela fica tentando levantar o peito dela no espelho. Ai, gente, é só patético. É só patético, né? Anna Hathaway se prestar a fazer isso, né? Mas fez, né? Escolhas da atriz, certo? Então, se fosse uma crítica social ou se fosse alguma coisa que acrescentasse, mas não é. É perpetuando essa ideia. Ah, eu sou a Anna Hathaway, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou culta, eu sou artista plástica, tudo que ela é o personagem dela. Mas se eu vir uma menininha de 20 com os peitos duros, acabou a minha existência porque ela se reduz a isso. Então, começa a perceber os filmes que você está assistindo, como é essa representação. Acabou a fase reprodutiva da mulher, acabou a beleza. O que a gente tem que entender finalmente para começar a sair da Matrix? Belo é o que os filósofos diziam, belo é o que é significado. Nós somos o único ser que é espiritual. Pode ser que as baleias, que os polvos, esses bichos mais assim, os gatos, né? Tem uns bichos assim que você fala, esse bicho é espiritual. Mas a gente não sabe como é que eles estão ali, né? A frequência deles, né? Se eles pensam, a gente ainda não chegou nessa pesquisa, a gente chegou lá. Então a gente pode falar da gente enquanto espécie, porque é isso que percebemos. Não somos só seres biológicos, somos seres espirituais. Então se a gente pega essa forma da Matrix, que é de pegar um recorte. O ser humano é um ser puramente biológico, viu, gente? E nesse recorte biológico, a beleza serve apenas para o acasalamento. E aí eu vou te falar, então tá bom. Então, se nós somos só seres biológicos e a beleza serve só para a procriação, e depois que saiu da fase de procriação não tem mais beleza, por que você está estudando? Por que você está fazendo um estudo? Por que você está fazendo uma tese científica? Por que você está num podcast? Por que você escreve um livro? Por que você estuda? Por que você trabalha? Não é? Porque você não é só o recorte biológico. E ainda assim, nesse recorte biológico está muito picotadinho, está muito fragmentado, porque a biologia como um todo, então, vai dizer que existe um propósito, senão a fêmea, ó, entrou na menopausa, perdeu a função biológica, não precisa existir mais, como várias e várias espécies. Mas não, a mulher continua. Mãe, avó, bisavó, tataravó, até a idade dela permitir, né, os seus 120 aí no máximo, que eu acredito que é o máximo da vida humana atualmente. Então, tendo essa questão estado muito elucidada, muito clara aqui, que mesmo dentro da biologia ainda há vida após a menopausa, então ainda há propósito, e trazendo o significado espiritual filosófico de que aquilo que tem significado é belo, podemos então falar do filme A Substância, né? Esse filme mostra a Demi Moore, que é belíssima, né? E ela é muito dentro dos padrões, então, e ela vai até, ela extrapola o padrão de beleza, se a gente for pensar, de uma pessoa de 60 anos, é a atriz que fez esse filme. Ela tá ali linda, maravilhosa, na sua beleza dos 60, porque cada idade também tem a sua beleza possível, por mais que ela seja riquíssima e use todos os procedimentos, tem a beleza dos 60 anos ali, muito linda, maravilhosa. Nesse filme, ela interpreta uma atriz em decadência que tem 50 anos, né? E a Demi Moore é conhecida por fazer muitos procedimentos estéticos, inclusive ela fez um procedimento que não ficou esteticamente bom, ela conseguiu reverter isso, está mais bela que nunca, mas ela interpreta a Elizabeth, a Lizzie, né, nesse filme, que é uma mulher que é uma atriz em decadência,
e ela tá assim, o que eu vou fazer para ser amada? O que eu vou fazer para ser desejada? Ela entende que toda a atenção que ela recebia das pessoas era devido à sua aparência jovem, porque os produtores do programa de TV que ela fazia começam a falar que ela é velha, que ela tá velha e que ela tem que ser substituída por uma versão mais jovem. E nisso ela encontra uma substância, eu tô contando o filme toscamente, vai lá assistir, que ele é muito bom. É apresentado para ela uma substância de procedência duvidosa, ela aplica nela essa substância e de dentro do corpo dela sai a Sue. Então eu tô aqui de cosplay de Sue, de cosplay de novinha, e sai a Sue, que é uma versão mais atraente dela, não necessariamente a Elizabeth quando era nova, não, mas é uma versão que ela idealiza. E é muito interessante, até a Isabela Boscov, no canal dela, ela falou um pouquinho sobre isso quando a Sue, que é essa novinha gatinha, aparece, como ela é representada, como traz um desconforto na gente. Porque era uma cena para ser bonita, mas a gente entende o que a diretora do filme quis. Ela quis causar um desconforto. As câmeras que pegam a Sue quando ela vai fazer o programa de TV substituindo a versão velha, podre, execrada socialmente, que agora tá deitada no chão do banheiro, que é a Elizabeth, né? Quando a Sue vai lá substituir ela no programa de TV, pega a bunda, a coxa, as partes ginecológicas praticamente ali da Sue, os peitos dela e tudo. E parece que é uma coisa que seria um soft porn ali, gostoso, mas é feito para mostrar como a Matrix olha as partes femininas, né? Essa mulher não é um todo. Tanto que a câmera pega pedaços da Sue de propósito para mostrar que ela é um emaranhado, é um compêndio de partes desejáveis. Então, toda vez que nós mulheres chegamos na frente do espelho e falamos, ai meu Deus, se isso aqui ficasse mais aqui, se isso aqui ficasse mais aqui, se isso aqui ficasse mais aqui, se isso aqui... Então, toda vez que a gente se depara com a imagem no espelho, tentando corrigir partes, e a gente se pega incapaz de enxergar o nosso todo, é muito interessante. Foi isso que a diretora quis mostrar no filme, né? Uma das N coisas que a diretora quis mostrar no filme. É essa forma como a Matrix, nesse caso representada pela mídia masculina, né? O olhar midiático masculino, usa das partes da mulher jovem, né, como partes do desejo. É apenas para levar a audiência, é apenas para elevar o desejo masculino e movimentar a Matrix, né, a fazer a roda da grana da mídia girar. Então, qual a solução? Como tudo neste canal que envolve desprogramação, quanto mais fragmentado, dividido, fragmentada você estiver, mais difícil você ver a sua beleza. Nos 17, nos 20, nos 32, nos 78, mais difícil. Porque você está vendo partes que têm que ser corrigidas. Gente, hoje nós estamos numa linha contemporânea da história da humanidade. Mas na modernidade, que foi há um tempinho atrás, começou a vir essa coisa do utilitarismo, né? Começou a vir essa coisa também da produtividade e, portanto, da otimização. Quando a gente estuda isso em psicologia positiva e em filosofia, a gente entende, né? Nessa linha da modernidade que antecedeu essa linha temporal que nós estamos aqui, da contemporaneidade, começou a vir esse pensamento de otimizar. Antes, o pensamento não era esse. Né? O pensamento era de punição, era aí você tem que fazer, senão você vai ser punido. Tanto que as escolas tinham essa coisa muito repressora, tinha uma repressão. Depois dessa repressão, ela começou a ser trocada por uma falsa ideia de liberdade, porque tudo que está na Matrix é fake, né? É feito para você acreditar que aquilo é bom, mas na verdade está te lascando. É uma falsa ideia de liberdade de você pode fazer melhor, você pode fazer melhor. Você tá vendo essa imagem no espelho? Você pode ser mais bonita. Sim, nós sempre podemos ser mais felizes, mais belos, mais saudáveis, né? Mas essa ideia, ao mesmo tempo que eu sempre posso melhorar, ela é colocada de uma forma como
otimização, melhores resultados estéticos, por exemplo. Tá, mas será que isso é bom para mim? Não é porque vai me otimizar que vai ser bom. Exemplo, eu vi uma vez isso, não é porque viralizou, um comentário numa foto da Isis Valverde. Ela estava de biquíni e uma pessoa comentou assim: menina, que pitico de peito é esse aí? Bora botar um silicone, por exemplo. Então, você tá falando que a mulher tem que pôr um corpo estranho no corpo dela pra ela ficar mais bonita? Você tem que fazer, você tem dinheiro. Por que você tá com esse peito reto aí? Só 2 mamilos? Você é rica. As pessoas não entendem porque elas falam o que elas falam. Elas acham que são ideias da cabecinha delas. Não são. Então, vai estudar qualquer coisa muito simples, porque aqui no canal também eu trago coisa muito simples, para não ficar trazendo ideias muito, né? Uma filosofia inacessível, não. Um contexto histórico inacessível, não. É tudo mastigadinho para a gente não ter dúvida, para a gente entender. Essa pessoa está na otimização. Sabe quando você conta uma coisa para um amigo? E esse amigo, ao invés de te escutar ou te entender, vira e fala assim: nossa, mas você fez isso aqui errado. Nossa, mas você fez aquilo ali errado. E aí você sabe que toda vez que você contar uma coisa da sua vida pro seu amigo, ele vai te corrigir. Esse amigo tá viciado na otimização. Gente, é Matrix, ele tá programado. Só que ele tá achando que isso tá trazendo benefício. Tá fazendo dele um robô, não é? Então, para de olhar a sua beleza como otimização de partes divididas. Isso tem muito desse olhar de otimização, da modernidade. O olhar, sim, carregado de estereótipo, o male gaze, né? Que é esse olhar midiático masculino sobre o corpo de uma mulher, que são partes desejáveis, não é a mulher como um todo. E sim, isso afeta os homens, mas aí você começa a entender por que isso começa a afetar os homens lá para os 60 e para as mulheres mais cedo. É só um recorte biológico que é infundado, porque se fundado fosse, se realmente a beleza fosse apenas possível na procriação, parou de procriar, perdeu sentido, perdeu função, não tem mais mulher. Ela só dura naquela fase de procriar. Não é assim que funciona. Então eu tenho certeza que até esse momento do vídeo você já acendeu muitas luzinhas, teve muitos insights. Coloca aqui para mim nos comentários, te peço, porque eu quero ler esses comentários um a um aqui do canal, tá bom? Coloca aqui para mim nos comentários o que acendeu uma luz ou você lembrou de alguém da sua família, de alguma mulher que traz um exemplo em que você percebeu que essa pessoa estava com essas programações. O que te inspirou ou te acendeu, que você percebeu em si? Ou se mesmo antes desse vídeo você já conseguiu desprogramar muito dessa pressão estética, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E 2 dicas muito legais, gente, que a gente pode fazer e que eu faço é seguir e acompanhar mulheres felizes, saudáveis, alegres, sim, nos seus dias que não estão muito legais, nos seus dias que não estão muito satisfatórios, ou seja, mulheres reais também em fases da vida não reprodutiva. Não é verdade? Mulheres que estão na menopausa ou já passaram da menopausa, começa a seguir essas pessoas. Porque se você está seguindo só as novinhas, é aquela coisa, é muito legal também, né? Mas vamos ampliar essa faixa etária feminina aí das pessoas que você acompanha. Porque aí você cai na segunda dica, além de se inspirar por essas mulheres, né? Que exalam beleza e que enxergam a beleza não só nesse recorte biológico usado pela Matrix de forma a manipular, além de seguir e se inspirar por essas mulheres, você começa também a ter planos, elaborar planos para a sua vida pós-fase reprodutiva. Porque é triste e é desnecessário hoje em 2025, né? Já tô colocando no futuro, 2025. No passado foi muito difícil, mas hoje, 2025, faltando 5 minutos para 2025, é desnecessário nós, mulheres, não termos perspectiva de vida para uma fase menopausa e pós-menopausa, não é? A medicina está avançando, a gente consegue ter acesso a essas mulheres maravilhosas,
Antigamente era sim mais difícil. Então, quando eu trago aqui os exemplos das mulheres que ficavam olhando na foto preta e branca, não é falando mal dos antepassados, gente, é trazendo exemplos aqui, porque sim, para elas foi muito mais difícil. Mas a gente evolui aos trancos e barrancos. Então, antigamente, as mulheres não tinham acesso a outras mulheres, antigamente também a ciência não tinha evoluído para dar suporte para uma vida saudável, eram outros tempos. Então, vamos utilizar do que está a nosso favor, né? Vamos ser inteligentes para começar a traçar planos e perspectivas e a seguir essas mulheres numa fase não reprodutiva da vida, porque essas pessoas existem, né? Elas são alegres, saudáveis. Hoje existem muitas formas de se posicionar assim, com uma perspectiva bonita e positiva, para você não cair nisso que a Matrix quer que você caia. Enquanto jovem, nunca saber que é bonita, tá viciada nessas trends da busca pela beleza que você já tem. E depois você olhar e falar, eu era bonita e não sabia. Por quê? Porque a beleza de uma mulher está na fase reprodutiva e nas partes desejáveis da visão de um homem sobre ela. Não é sobre isso. Beleza é sobre significado, propósito. E quanto mais propósito e significado você traz para a sua vida e para a vida das pessoas, mais bela e mais belo você se torna. Se esse vídeo te ajudou, dá um like, compartilha com a sua amiga maravilhosa, comenta aqui para dar bastante engajamento para esse canal e começou a Black November do Desprograme-se. Todos os cursos da escola estão com 30% de desconto, incluindo o combo Autoestima Feminina, que é aqui a minha dica para você, mulher que chegou no final desse vídeo. Se dê esse presente. Você está pensando em comprar alguma coisa na Black Friday? Faça o combo Autoestima Feminina, porque ele é um combo de 3 cursos. O Autoestima Feminina nível 1, nível 2 e nível 3. Então, esses 3 cursos no combo já tem um valor promocional maravilhoso. Com esse cupom Black November que você vai acrescentar, ele vai te dar mais desconto, 30%. Você vai fazer os 3 níveis, vai entrar 2025 mais desprogramada de posse do seu poder pessoal. E se você é homem e chegou até aqui, para você, a minha recomendação é o curso de Desprogramação de Crenças Limitantes, que é para todo mundo, gente, para homens e mulheres. Mas, como eu dei a dica exclusiva para as meninas, que é a autoestima feminina, nós temos uma alternativa para os homens, que é o Desprogramação de Crenças Limitantes. 50 aulas para trazer esse mergulho profundo. Vamos aproveitar a Black November, 30% de desconto com o cupom Black November. Um beijo para vocês, 2025 tá chegando e a gente vai entrar desprogramado. Tchau, tchau, até a próxima.